horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Bom dia, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus, nessa manhã, dia 20 de novembro. Nós estamos juntos para mais uma manhã celebrarmos ao nosso Deus, e esta manhã que é uma manhã de feriado, né, o dia da consciência negra, e nós louvamos a Deus, né, pela oportunidade que Ele nos dá de, mesmo numa manhã de feriado, né, você está aí na sua casa, provavelmente algumas pessoas que não conseguiriam ver o café durante a semana podem ver, né, no sábado, no domingo, no feriado. Então, que bom que nós estamos juntos para esse tempo de reflexão na palavra do Senhor, de adoração, porque só o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, vamos orar? Se você já orou, nós vamos agora orar em unidade, orar juntos. Se você ainda não orou, essa é a sua oportunidade também. Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos alcança cada dia, cada manhã, e a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam sobre nós. Pai, que tenhamos um dia cheio da Tua graça, um dia onde vamos manifestar do Seu poder, do Seu amor em tudo quanto fizermos. Senhor, quero declarar que o Senhor nos dará, Pai, mais um dia de favor. Senhor, Pai, estará conosco, com a nossa família,
E o Senhor, acima de tudo, Pai, vai ministrar ao nosso coração neste tempo de devocional aquilo que vem direto do Teu trono de graça para nós. Por isso, nos fortalece e abre o nosso entendimento para que a Tua palavra encontre um lugar seguro para germinar em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, hoje nós vamos ter a oportunidade de ministrarmos na carta de Paulo aos Efésios, né? Ao povo de Éfeso, aos Efésios. E nós cremos que Deus vai falar ao nosso coração, né? Paulo foi instruído por Deus a trazer palavras de conhecimento, de sabedoria, né, para o povo de Éfeso, assim como o povo da Galácia, né, assim como ao povo de Roma. Então, nós cremos que Deus é aquele que faz, né, novas todas as coisas. E aí eu gostaria que nós lêssemos quando nós voltássemos, né, do tempo de louvor, porque é um texto mais extenso, vai até o 14, para que a gente não perca a nossa linha de raciocínio, né, nesta manhã, e para que de fato possamos absorver toda a verdade da palavra de Deus. Então nós vamos louvar a esse Deus Todo-Poderoso, e a Bíblia diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Nós estamos aqui com vida, respirando, então você pode louvar ao Senhor. Então vamos juntos louvar. Cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti, altos louvores. Cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Celebre a presença do Deus que está aqui nesse lugar. Oh, diante da presença do nosso Deus, a abundância de alegria.
Deus está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Nós somos o povo dele, então ele está entronizado no nosso meio. Como eu disse, nós vamos refletir nesta manhã em Efésios, no capítulo de número 1. E nós vamos ler os 14 primeiros versículos, né? No todo, esse capítulo tem 23 versículos, mas nós vamos ler nessa manhã até o 14. Efésios capítulo 1, até o versículo 14, a palavra nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém. Que Deus fale conosco através da sua palavra nesse momento. Nós encontramos aqui o texto, né, de Efésios capítulo 1 e nos primeiros versículos, né, no verso de número 3, a palavra já começa nos dizendo: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Como é poderoso sabermos que Deus nos abençoou e nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, né? Isso é uma promessa do Senhor para nós. Então, quando a gente lê esse versículo, nós precisamos nos encher de esperança, de paz, né? De alegria, porque é a promessa de Deus para nós. E aí o texto vai continuar a dizer no verso 4: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, pense bem, antes mesmo da criação do mundo, Deus tinha em mente um plano perfeito para nos redimir, para a nossa redenção. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, né, conforme a palavra diz. E aí, essa escolha, essa eleição é motivo de louvor, porque revela
tanto a soberania de Deus, quanto nos revela também o seu amor gracioso pela nossa vida. Deus, ele nos adotou como filhos e ele nos deu o direito de chamá-lo de Abba Pai. Até então, no Antigo Testamento, Deus era chamado de Todo-Poderoso, Deus Onipotente. Ele tinha títulos no Antigo Testamento. Quando Jesus vem, na forma de ser humano, ele começa a tratar Deus como um pai. Ele diz Abba Pai, que é aquele modo carinhoso de dizer paizinho, é como se estivesse dizendo paizinho. E aí, nós então passamos a ser filhos e filhas dele. Nós somos adotados por Deus através de Jesus, através do plano da salvação do Pai, pela nossa vida. E com isso nós precisamos viver com a certeza de que nós não somos um acidente nessa terra. Deus escolheu cada um de nós com propósito. A nossa identidade não está naquilo que nós fazemos ou naquilo que as pessoas dizem sobre você, mas em quem você é em Cristo. E você é em Cristo um filho amado, um filho escolhido. Nós temos essa identidade em Cristo, somos filhos amados, escolhidos pelo Pai. E aí o texto continua nos dizendo no verso 7 até o 10, e aí frisando o verso 7, que nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. A redenção, ela se refere à libertação do pecado e da sua condenação. E essa libertação, ela acontece porque Jesus pagou um preço por nós. Jesus fez o sacrifício por nós. E aí o perdão, ele nos lembra que não há pecado grande demais que Deus não possa perdoar. E nós entendemos também que esse mistério revelado em Cristo, ele é a união de todas as coisas, porque Deus está reconciliando toda a criação em Jesus. Jesus é o plano perfeito de Deus, e com Jesus o nosso Deus reconcilia toda a sua criação com ele, o Criador. E aí, nós precisamos, mediante essa revelação, dessa redenção que nós temos em Cristo Jesus, nós precisamos reconhecer que a nossa liberdade, ela foi comprada por um alto preço. Preço de sangue, preço de cruz. Então, nós precisamos honrar ao nosso Deus, vivendo uma vida para Ele, vivendo em santidade. Precisamos deixar o passado para trás e abraçar o perdão que Jesus oferece. E aí não há redenção sem aceitação do sacrifício de Cristo. Nós precisamos aceitar o sacrifício de Cristo para, de fato, recebermos o perdão que vem dele, o perdão que ele tem para nos oferecer. E aí, meu irmão e minha irmã, os versos de 11 a 14 agora nos fala da garantia da herança em Cristo Jesus. Nos fala dessa garantia, E no verso de 13 a 14 nos diz: quando vocês creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Olha só, quando nós cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa,
que é a garantia da nossa herança. Então, meu irmão e minha irmã, a herança celestial, ela é garantida por Deus e o Espírito Santo é o selo dessa promessa. Selo mostra propriedade, proteção, né? O crente pertence a Deus e o crente está seguro no Senhor, está seguro nele. A presença do Espírito Santo na nossa vida é uma antecipação das bênçãos eternas, né? Quando Jesus subiu aos céus, ele diz que deixaria o Espírito Santo, né? Que seria o nosso consolador, o nosso ajudador. Então, o Espírito Santo, ele é essa antecipação das bênçãos eternas na nossa vida. E nós precisamos viver com essa perspectiva eterna no nosso coração. A nossa verdadeira herança não está neste mundo, mas está em Deus. Então, a nossa perspectiva dessa terra, ela precisa ser completamente voltada para a perspectiva eterna em Deus, né? Se a gente fixar os nossos olhos, o nosso coração nas coisas deste mundo, nós vamos ter muitas dificuldades, porque nós não somos desse mundo. Nós não vamos ter essa paz no coração da salvação em Cristo Jesus. Nós não vamos ter a certeza da nossa reconciliação, né, com o nosso Deus. Então, nós de fato precisamos e saber que a nossa herança, ela não está aqui na terra, não está neste mundo, mas ela está em Deus, está no céu, né, nos aguardando. E aí nós precisamos depender do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida, porque ele é a confirmação de que você pertence a Deus. Olha só o que o texto diz, né? Que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, nós estamos seguros, nós estamos firmados, né, em Deus através do Espírito da promessa. Ele diz que de fato você pertence ao Senhor. E aí, para concluirmos, eu disse, né, que nós não íamos ler todo o capítulo, mas eu quero citar os versos de 15 a 23, porque eles nos falam também sobre a oração poderosa. E aí, Paulo aqui, ele está encerrando essa sessão, né, esse primeiro tópico, né, da sua carta, onde ele fala do louvor pela eleição e adoção, onde ele fala da redenção e do perdão em Cristo, onde ele fala da garantia da herança em Cristo. E aí, ele vai falar nos versos de 15 a 23 sobre, ele vai fazer esta oração poderosa, mas ele vai falar da grandeza do plano de Deus. Porque nessa sessão, ele oferece uma oração poderosa para que os cristãos, eles reconheçam mais profundamente as riquezas de Deus. Ele nos desafia, então, Paulo, então, nos desafia a compreender a esperança da nossa vocação, as riquezas da herança dos santos, a suprema grandeza do poder de Deus. Amados, se nós deixarmos que essas verdades transformem a nossa vida, nós de fato vamos ter uma vida feliz, próspera, abençoada. Nós precisamos agradecer, bendizer a Deus todos os dias por causa desse plano maravilhoso dele para a nossa vida. O plano de Deus para nós, ele é perfeito. E nós precisamos crer nesta verdade. E Efésios, no capítulo 1, no verso 6, né, no capítulo que nós lemos, o verso 6, resume tudo. Diz que nós fomos
né, alcançados para quê? Nós fomos escolhidos para quê? Deus tem propósito na nossa vida para quê? E aí no verso 6 vem a explicação. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha só, nós precisamos com a nossa vida, com essas verdades que nós falamos aqui nesta manhã, que é a esperança da nossa vocação, as riquezas da herança dos santos, a suprema grandeza do poder de Deus, nós precisamos então receber tudo isso para glória de Deus, para que se manifeste a glória de Deus. E aí, nós precisamos pensar e refletir, né, trazer para a nossa vida. E aí, que tal refletir em sua vida, um desafio para nós, né? Que tal refletir em sua vida sobre as bênçãos espirituais descritas nesse texto? Que tal você trazer para a sua vida, né, e refletir sobre isso? Porque muitas vezes nós estamos ouvindo as mentiras do inferno, quando, na verdade, Deus tem tantas verdades maravilhosas para nós, né? Então, você vive como alguém escolhido, redimido e selado por Deus? Ao olhar para a sua vida, você tem percebido que, de fato, você vive como um escolhido, como um redimido e como um selado por Deus? A gente precisa parar para analisar a nossa vida, né? Analisar como nós temos vivido a nossa vida em Deus. E aí, se você tiver oportunidade, né, nesse dia, leia o texto novamente, pegue as promessas que Deus traz no texto para você, escreva, né? Porque quando a gente escreve, a gente tá decorando, né? E aí pega essas promessas e coloque em algum lugar que você vai ver todos os dias, né? Para que quando vier as situações, né, de tribulação, as situações de afrontas, as situações de perseguição, as situações de enfermidade, o que quer que seja, você saiba quais são as promessas que Deus tem para a sua vida e não se deixe abater por essas circunstâncias. Amém? Vamos orar por isso? Senhor, quero declarar, Pai, que cada uma dessas promessas, Pai, elas estão sobre a nossa vida. Quero declarar, Pai, que estão fixadas na nossa mente, no nosso coração. Nessa hora, Senhor, dê graça, favor a cada um dos teus filhos e filhas, Pai, para que, de fato, possam viver, Pai, crendo nessas promessas. E que o inimigo não tenha poder de desviar o coração deles, a mente deles, Pai, de nada que o Senhor prometeu para as suas vidas. Nós oramos, Pai, com fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós vamos para mais um tempo, né, de louvor ao nosso Deus. Vamos voltar para orar pelos aniversariantes e fazer a oração de intercessão. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre.
o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que por tudo que por tudo que Deus é bom. Amém! Aniversariantes desse dia 20 de novembro. Está fazendo aniversário hoje Nardelli Seidler, Carlos César Gomide, Márcia Gentil Lima, Tatiana Lacerda de Bem, Débora Maria Brum Gomes, Claudineia do Carmo Cruz, Felipe Novaes Anacleto Fusco, Elimar de Alcântara, Bahia, Ivani Costa Ribas, Paulo Sérgio Cardoso de Almeida, Bárbara Ellen de Oliveira Amaral. Amém, glória a Deus. Quero agradecer a Deus, né, pela vida da Tatiana, porque a Tatiana é minha líder direta, né, no Ministério Infantil e ela é coordenadora, né, da Rede Kids. Já era antes de eu chegar, eu cheguei e ela me abraçou e nós estamos aí nessa caminhada de 6 anos, né, juntas para louvar ao Senhor. E ela está fazendo mais um ano de vida nesse dia, né? Então, quero celebrar a Deus pela vida dela e reconhecer a bondade do Senhor com a minha vida, através da vida da Tati. Nós temos uma grande dificuldade, né? Quando eu vou falar dela, eu fico querendo chorar, então eu tenho que falar pouco. E ela, da mesma forma, vai falar de mim. Ela fica querendo chorar porque nós, de fato, temos uma aliança em Deus, que é uma aliança inquebrável, né? Em nome de Jesus. E que você também tem alianças, né, em Deus inquebráveis com as pessoas. Amém? Então vamos orar, agradecendo a Deus pela vida de cada um dos aniversariantes, não só pela vida da Tati, né? Eu reconheci aqui o quanto ela tem sido bênção na minha vida, mas eu quero também louvar a Deus pela vida de cada um desses irmãos e irmãs queridos e queridas, né, do nosso, desse dia 20. Pai, eu quero reconhecer a sua bondade, a sua fidelidade, Pai, que está na vida dos teus filhos e filhas, que os alcançou, Pai, nesse último ano, Deus, que passou. Eu creio, Deus, que 2026 vai ser um ano de bênção na vida deles, novas oportunidades, Pai, o Senhor está dando a partir desta data, Pai, comemorativa. E Deus, que o Senhor prolongue os dias dos teus filhos na face da terra e que desfrutem sempre do melhor do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos orar pelos aniversariantes. Já oramos, né? Pelos pedidos de oração nesta manhã. Eu não vou conseguir ler, mas eu creio que Deus já ouviu cada uma das petições dos irmãos e irmãs e nós vamos orar crendo na vitória em nome de Jesus. Pai, nós queremos, Pai,
entrar na tua presença mais esse tempo, para pedir ao Senhor, Deus, a tua graça sobre cada um dos pedidos de oração. Mas, acima de tudo, Deus, para te agradecer, porque nós cremos na vitória do Senhor para a vida dos teus filhos e filhas. Pai, eu quero nesta hora declarar cura sobre aqueles que estão enfermos, Deus. Eu quero, em nome de Jesus, Pai, declarar reconciliação, Pai, nas famílias, para a honra e glória do teu nome. Deus, eu quero declarar também, em nome de Jesus, Pai, o renovo, Pai, no físico, na alma, no espírito deste teu filho e desta tua filha. Pai, eu creio que o Senhor pode fazer novas todas as coisas. Eu creio, Deus, na salvação que essas famílias, Deus, podem receber em Cristo Jesus. Aqueles que ainda não são salvos, Deus, nesta hora, que o Senhor visite cada coração, converta ao Senhor, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, dê visão espiritual para este teu filho e filha, para que de fato eles vejam as tuas bênçãos, Pai. Eles tomem posse da herança do Senhor como filhos e filhas amados do Pai. Nós declaramos, Pai, a tua bênção sobre cada um deles, em nome de Jesus, no poder do teu Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus, amém. Meu irmão e minha irmã, hoje é quinta-feira, então hoje é a quinta profética. Você é convidado a estar conosco para esse tempo de oração, esse tempo de consagração. Se você não estiver aqui em Juiz de Fora, né, você pode acompanhar pelo canal do YouTube, tá bom? E você vai ser também abençoado. Mas se você tiver a oportunidade de vir à igreja, vem, porque congregar faz toda a diferença. Amém? Amados, estamos chegando, né, ao fim desse dia especial, esse dia que você vai ter a oportunidade de passar aí com a sua família, né, de passear ou de fazer um almoço bem gostoso para sua família, né, estarem juntos. Então, que vocês desfrutem desse dia, desta oportunidade. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que nós tivemos nesta manhã, Pai, de estarmos aqui na sua presença, Pai, desfrutando do melhor do Senhor, Pai, crendo e recebendo as tuas promessas para a nossa vida. Abençoe a tua igreja, Deus, que o Senhor continue abençoando a caminhada, Pai, da tua igreja. Abençoe a equipe pastoral, Deus, que o Senhor continue dando graça, Pai, favor a cada um, em nome de Jesus. Abençoe todos os funcionários da tua igreja, Deus, que os propósitos do Senhor se cumpram a cada dia, Pai, na vida do teu povo, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, no poder do teu Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Que Deus te dê um dia de muita graça, de muita paz. Em nome de Jesus, e até a noite, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz, um grande abraço e tchau. 7h da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus.